Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa tarde, meus irmãos. Gostaria aqui de compartilhar uma palavra com vocês. Estava lendo e o Senhor me trouxe uma revelação que eu queria compartilhar com vocês. Aqui no livro de Primeira Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7 em diante, conta a história, continuação da história, de que Elias, ele tinha acabado de ser alimentado pelos corvos, né? O Senhor tinha dado uma ordem para ele: olha, vai até determinado lugar que eu vou mandar os corvos levarem comida para você de manhã e ao anoitecer. E assim ele fez. Elias era um profeta, né? E aí o Senhor me fez uma pergunta: a quem a gente tem priorizado, sabe, queridos? O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem priorizado, sabe? A quem a gente tem priorizado, sabe, irmãos? Eu queria ler um pouquinho com você aqui. Diz assim, ó: mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, o Senhor antecede aqui esse versículo 7, o Senhor manda Elias, eu quero ler aqui com os irmãos aqui, ó. Elias 17. Então Elias, o tesbitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, meu Deus, de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daí. Ou seja, o Senhor deu uma ordem para ele: Elias, retira-te daí. Vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou e se habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Aí eu entro no versículo 7. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio novamente a palavra do Senhor sobre Elias, dizendo: ei, Elias, dispõe-te daí e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, que ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Sabe, queridos, eu vou lendo ponto a ponto, eu queria falar com vocês a importância da gente escutar a voz do Senhor, sabe? Elias era um profeta que ele atendia aos comandos do Senhor, né? Você vê que aqui ele não tinha destino, o Senhor fala para ele: ei, tira-te daí e vai para tal lugar. Assim não foi diferente com Abraão também, quando o Senhor chama Abraão pela primeira vez: Abraão, sai para fora da tua tenda. Tá vendo? Ó, conta essas estrelas do céu, é isso daí, ó, é a descendência que eu vou te dar. Aí depois o Senhor fala para Abraão: ei, pega, sai do meio da tua parentela, do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. Isso nos mostra o quê? Que a gente devemos confiar no Senhor, queridos. Confiar totalmente no Senhor. É fácil? Não é fácil, mas é possível, pela fé. Pela fé tudo é possível. E aqui Elias, ele se depara. E aí o Senhor manda ele ir, né, junto a uma torrente de Querite, ficava ali perto do Rio Jordão, só que essa torrente, ou seja, esse rio secou. E ele não tinha mais como ser alimentado e nem como se nutrir através da água. Mas veio a palavra do Senhor novamente: Elias, vai daí para Serepta, que pertence a Sidom, e demora um tempo ali, viu, que eu vou ordenar uma mulher viúva que te dê comida. E é aqui que eu queria entrar com vocês, irmãos. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela a buscar, ele chamou ela novamente: ei, moça, traza-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: olha a resposta da mulher viúva para Elias: tão certo como vive o seu Senhor, tão certo como vive o Senhor,
teu Deus, não tenham cozido. Ou seja, naquele momento, aquela mulher, queridos, talvez você não saiba, mas ela estava passando um momento difícil. Talvez você está aqui passando um momento difícil, assim como eu, né? Passando um momento difícil na nossa vida. E aí o Senhor manda anjos na nossa porta. Por isso que eu falo, o ministério do anfitrião, ele é um ministério que você não sabe para quem você está abrindo sua porta. Às vezes você pode estar alimentando anjos, sabe? O ministério do anfitrião, o ministério do receber, sabe? Ele é muito maravilhoso, porque você não sabe quem você está recebendo. É um tiro no escuro, sim ou não? Você não sabe se a pessoa é boa ou ruim. Mas aqueles que vivem e andam segundo a voz do Espírito Santo, eles não precisam ter medo. Se você vive, sabe, querido, se você atende a voz do Espírito Santo, você não precisa temer. Sabe? Isso é muito importante. Estar atento à voz do Espírito Santo. Estar atento à voz de Deus. Não às vozes alheias, porque vozes alheias tem um monte ao nosso redor. Um fala isso, o outro fala aquilo, sabe, querido? Mas ninguém vive a sua realidade. Ninguém vive o que você realmente está vivendo. Porque ninguém quer viver o seu problema. Para isso, o Senhor deu uma carga para cada um. Na verdade, a palavra dele fala, pois o meu jugo é suave e o meu jugo é suave e o meu cargo é leve. Sabe, queridos, é isso que o Senhor fala. Mas aqui ele fala isso, ela responde isso, olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comemos e morreremos. Ou seja, chega um homem na cidade, imagina a cena, irmãos, está uma mulher ali, pegando ali seus últimos pauzinhos, ajuntando sua última lenha para fazer seu último rango, sua última comida, porque a situação dela é uma. Quantas das vezes a nossa situação real, se você for olhar para a sua situação real, você fala assim, eu não tenho saída. A solução que você vê, aliás, a situação que o diabo coloca na nossa mente é a morte. Fala assim, eu não vou sair dessa luta, eu não vou sair dessa batalha, eu vou morrer. A pressão é tão tanta, às vezes, na nossa vida, querido. A pressão é tão forte que às vezes pensamos que vamos morrer. Sabe, querido, pensamos que vamos morrer, mas eu quero declarar uma palavra na sua vida. Até as correntes de Satanás estão sob o domínio do Senhor, porque ele não pode te dar uma carga que você não possa carregar. Você sabia disso? Que até a pressão do diabo na nossa vida, ela é passada por uma supervisão do nosso Deus, porque ele não vai fazer algo que a gente não possa suportar. Porque o diabo ele vence quando ele vence na insistência. Sabe, querido? Sabe aquele negócio insistente que bate, é como se fosse água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. O diabo ele trabalha assim. E aí essa mulher, queridos, ela tá ali fazendo, sabe, preparando as coisas. Eu imagino, sabe, como estaria o coração dessa viúva. Primeiro, naquela época, ela já era uma mulher viúva. Mulher viúva naquela época, elas sobreviviam de quê? De doações, sabe? Elas sobreviviam de ajuda do próximo, sabe, irmãos? Então já era uma condição difícil para ela. Já era uma condição, sabe, deplorável para ela. E ali, não sozinha, porque às vezes você está passando uma luta, e se você é uma pessoa sozinho, você até fala assim, eu posso até me arrebentar tudo aqui, mas eu sou sozinho. E quando você tem uma família, querido? Quando você tem uma família, sabe? Quando você é um cabeça de um lar, quando você é um sacerdote de um lar, que você tem uma família, que eles olham para você e esperam em você uma solução para o problema. Eles olham para você e falam, e aí? E aí? Estamos se espelhando em você. E você está por dentro aqui rasgado a sua alma, você não vê saída, querido. Sabe? Não vê saída, mesmo sendo crente, mesmo sendo fiel. Mas crente, sendo fiel, passamos por lutas. Porque lá em Tiago vai falar isso. Porque ao passarmos por lutas, somos aprovados. Se somos perseguidos, é para sermos aprovados pelo Senhor.
Se o Senhor nos permite passar por certas determinadas situações, querido, é porque lá na frente Ele quer nos aprovar como servos bons e fiéis. Sabe, irmãos? Para uns, a carga é diferente dos outros. E aqui eu imagino que essa mulher, ela devia estar com o seu coração rasgado, aquebrantado, amargurado, entristecido, porque ela ia fazer sua última comida da sua panela. A última comida da sua panela ela ia fazer. Aí me vem um homem que ela nem conhece e me fala assim, olha, eu quero a primeira parte desse pão, eu quero para mim. Aí eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está escutando, está vendo esse vídeo, eu pergunto para você, será que você tem dado a primeira parte para o Senhor? Será que você tem separado a melhor parte para Deus? Será que você tem separado a melhor e a primeira parte para aquele que vive e reina na sua vida, para aquele que realmente te sustenta no dia mal? Será que eu e você estamos separando a primeira parte para aquele que vive na nossa vida? E aí ela chega nessa determinada situação e um homem fala, olha, eu quero um pouquinho de água. Aí quando ela vira as costas, eu imagino ela fala assim, ei moça, me traz também um pouquinho de pão. Aí ela fala, mas o que eu tenho lá no meu armário só dá para mim fazer para mim e para o meu filho. Sabe, é o último copo de arroz. Talvez é a última porção de macarrão. É o último congeladinho de feijão, querido. Eu vou comer essa comida aqui e eu vou ficar aqui até a hora que o meu corpo eliminar todo o armazenamento de gordura que o nosso corpo tem, que no máximo é 3 dias que a gente aguenta sem comer. Sabe? A nossa taxa de gordura aguenta 3 dias aí, né? Cientificamente falando. E talvez aí eu não vou mais sobreviver. Mas o homem aqui não é qualquer homem. Por isso que eu falo, não é qualquer homem. Trate bem as pessoas. Trate bem quem o Senhor tem colocado na sua vida. Trate bem quem o Senhor tem colocado na sua vida. Peça a direção do Espírito Santo. Peça direção, não é qualquer pessoa. Não estou falando para você abrir sua porta para qualquer um. Estou falando para você abrir a porta do teu coração. Primeiro, o seu coração você não entrega para ninguém. O seu coração você entrega para Deus. Não entregue o seu coração para homens. Homens vão arregaçar, mastigar o teu coração. Entrega o seu coração nas mãos do Senhor. É o único que pode resolver a tua situação. E aqui, queridos, essa mulher nessa situação, mas eu vejo algo importante aqui. Ela expõe a situação dela para esse homem que ela nem conhecia, mas em nenhum momento ela desobedece. Ela não desobedece, ela pega e vai, ela fala assim, será feito. Ela dá amém para esse homem. E esse homem não é qualquer homem, ele é o profeta Elias. Ele não é qualquer homem, ele é um profeta de Deus. Ele é um profeta de Deus. Mesmo amargurado, querido, mesmo entristecido, eu escolho ser obediente a Deus. Mesmo com a minha situação dizendo, olha, você vai morrer. Mesmo com o diabo dizendo, você não vai dar certo. Mesmo com o diabo dizendo, seu casamento não vai fluir. A sua empresa vai quebrar. O seu carro vai quebrar. Sabe, querido, você não vai melhorar da sua lombar. A sua coluna não vai isso. Eu não sei o seu problema, querido. Eu sei dos meus. Mas eu sei que o diabo, ele tenta todo dia paralisar o plano que Deus fez na minha vida. Eu imagino que ele faça isso na sua. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Querido, não dê ouvidos à voz do inimigo. Decida a dar a melhor parte para o Senhor. Decida dar a primeira parte, ainda que seja a última parte da sua realidade. Decida ofertar ao Senhor. Decida ofertar a Deus, querido. Dê para Ele o seu melhor. Não deixe que a situação adversa da vida impeça que você dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor oferta, a sua melhor, sabe, querido, o seu melhor dobrar de joelho no seu quarto, assim como fala lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, é você e Deus, você e Deus, você e Deus. Ora baixeira canta lá baixara labás. Oh Deus, aleluias. Sabe, queridos, e aí aqui no verso 15, a palavra fala, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa e muitos dias. Mas no verso 14, Elias libera uma palavra para ela.
Eu até grifei aqui na minha Bíblia. Quando ela fala assim, olha, Elias fala para ela aqui no verso 13, ei mulher, não temas, não temas, não temas, não temas, vai e faze o que eu dissestes. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Não temas. Não temas quando as palavras contrárias vier. Não temas quando o dia mal vir. Não temas quando a noite mal dormida acontecer. Não temas. O choro, ele dura uma noite, ele dura apenas 12 horas. A alegria vem pela manhã, querido. A alegria vem pela manhã. Confia no Senhor. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Eu vou repetir, queridos. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua botija não se acabará, e o azeite da tua botija não se faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover na sua terra. Eles estavam ali vivendo momentos de seca. Elias tinha acabado de vir de Quiriate, o rio já tinha secado. Os corvos já não traziam mais comida para ele. Mas assim como o Senhor é o Senhor que levanta e fala, Elias, vai o que eu vejo com isso, querido? Quando o Senhor levanta alguém para falar, ele também levanta alguém para escutar. E quando o Senhor levanta alguém para escutar a palavra de Deus, ele levanta alguém para falar a palavra de Deus. É isso que eu vejo aqui também, nessa palavra. O Senhor dá uma ordem, vai até lá que eu vou te preparar. Em nenhum momento Elias questionou o Senhor, mas Senhor, quem é essa mulher? Qual o vestido dela? Qual a cor dela? A estatura? Ele não pergunta, ele só vai. E quantas das vezes eu e você pergunta, o Senhor fala, ei, fica onde você está, não vai para tal lugar, eu quero você aqui. Ei, ajuda teu pastor a prosperar, ajuda nessa obra, e você está com a cabeça em outro lugar, sabe? E aí às vezes a gente fica com questionamentos, mas isso e aquilo, querido, para de questionar o que Deus já falou, acredite no poder da palavra do Senhor. E aí ele se depara com a mulher estava nessa situação deplorável, ela podia simplesmente falar, olha, não vou fazer, não dá, cara, é minha última comida, é minha última refeição, a minha prioridade é meu filho. Aí que tá, querido, ela tinha um filho. E quantas das vezes priorizamos as coisas que não passarão dessa terra? Será que você tem priorizado o que é terreno? E deixado de priorizar aquilo que vai te levar a viver uma vida na eternidade? Queridos, o que vai nos levar a viver uma vida na eternidade é a nossa alma, é a nossa generosidade, ao quanto a gente ama o Senhor, que vai nos levar a viver uma vida. E a única coisa que a gente leva é a nossa alma para o Senhor. Sabe, queridos? Quantos de nós estamos priorizando coisas que, a partir do momento que você fechar os olhos, que o médico fala assim, parou o coração, acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, querido. Não tem mais o que fazer. Enquanto de nós também, queridos, só procuramos o Senhor na morte. Procuramos o Senhor na morte. Esses dias eu escutei uma reflexão, uma pregação, né, de um pastor, e ele falava assim, olha, muitas das vezes as pessoas me chamam, né, para pregar em festa de aniversário, e quando chega um pastor ou um líder religioso numa festa de aniversário, nossa, aí você só vê os comentários, ixi, o pastor chegou. E aí esconde a cerveja, esconde a cervejinha, esconde, será que agora nós não pode pôr o funk, agora nós não pode isso, agora nós não pode aquilo. Ou quando vai lá numa festa de casamento, né? Ou quando vai celebrar um casamento, será que você pode fazer um casamento rápido, porque eu preciso, né, engajar os meus convidados, porque se eu falasse rapidinho. Amém, ele disse, né, ele dizendo amém. Mas, quando é todo velório, todo mundo chama os pastores para orar. Será que você pode orar por isso? Será que você pode orar por essa família? Mas, querido, não adianta mais. É isso que a gente faz, a gente procura o Senhor só no final.
Não adianta você procurar Deus, priorizar Deus no final da vida. Aí já não adianta mais. É isso que eu queria dizer para você. Será que a gente estamos priorizando o Senhor no começo, no meio ou no fim? Sabe, nos cemitérios da vida aí tem muita gente que decidiu priorizar o Senhor no final. E o resultado foi a morte, porque a morte ela é inevitável, ela é para todos. Todos nós iremos passar, querido. Sabe, a morte é um processo, ela faz parte do processo. Eu nasci, eu cresci, eu sobrevivi e eu vou morrer. É o processo natural da vida. Mas durante esse processo, a partir de um momento que eu tenho a plena consciência, eu começo a decidir e começo a fazer minhas escolhas de como eu quero terminar minha vida. Qual o legado que eu quero deixar para meus filhos? Qual o legado que eu quero deixar para o meu ministério? Qual o legado que eu quero deixar para os meus amigos? Qual o legado que eu quero deixar para os meus familiares? Sabe? De uma pessoa que foi uma pessoa errônea, assim como eu. Errei muito, mas um dia o Senhor me alcançou. A graça dele me alcançou, me libertou. E daqui para frente, o meu desejo, querido, é plantar coisas boas. Coisas que nem eu mesmo irá colher, mas meus filhos irão. É fazer como João Batista, é preparar a geração, é preparar a próxima geração, é preparar o caminho para a próxima geração. Será que você tem feito isso? Será que você tem preparado o caminho para a próxima geração? Ou você está priorizando só o seu ego, só o seu eu? Sabe, queridos, aqui, a partir do momento que Elias vê, ele enxerga a obediência nessa mulher, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra profética, querido. Ele libera, ele fala, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua botija, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Até o dia que o Senhor fizer chover a terra. Você sabe o que quer dizer isso, querido? Isso é prosperidade. O que é prosperidade? É ser rico? Não! Prosperidade, querido, é prosperar no pouco que Deus tem posto. É prosperar no pouco da minha panela, querido. Sabe, eu imagino aquela mulher, todo dia ela ia lá. Vamos lá, é hora, 11 horas, hora de fazer a comida. Tá, ei meu filho e eu, meu filho e eu. Ela colocar a mão na panela e tirar o punhado e fazer. Aí comeu, aí chegou a janta, ela enfia a mão na panela e fala, meu Deus, tu és maravilhoso. E vamos cozinhar. Aí chegou o dia seguinte, ela põe a mão na panela. A panela tá transbordando? Não! Porque muitas vezes a gente acha que é só transbordar. Né? Que a gente, para ser próspero é ter muito, é ser rico. Querido, prosperidade é fluir na medida que o Senhor tem para mim. Isso é ser próspero. Quando eu aprendi isso, querido, eu parei de me frustrar. Porque eu tive um momento que eu fui imaturo quanto a isso. Mas quando eu aprendi isso, que ser próspero é fluir nas bênçãos que o Senhor tem para mim diariamente, é aquele verdadeiro maná diário, querido. Maná diário. Moisés, ele foi o líder escolhido pelo Senhor, o improvável, né? Todo improvável. Ele mesmo fala, Senhor, quem sou eu para libertar esse povo? O Senhor falou, é você que eu quero. E quantas das vezes o Senhor tem nos chamado, você fala, o Senhor, ele usa os loucos para confundir os sábios. E aí ele vai, tira o povo estava lá sendo escravizado tal, mas quando chega, se depara com o deserto e fala, eu quero voltar. Quantas das vezes a gente queremos voltar para o Egito, para a velha vida, só porque nos deparamos com uma situaçãozinha adversa, só porque uma porta fechou, sabe, queridos? Só porque uma porta se fecha, só porque um não bem grande na nossa cara é dito. Que é isso, queridos? E aí o Senhor fala assim, fala pro povo, eu vou dar comida todo dia. E não é para pegar a comida do dia e guardar no bolso, ou na malinha, no necessaire, ou na malinha de isopor. Não, pro outro dia não, hein, que vai apodrecer. É para depender de mim diariamente. O que o Senhor estava nos ensinando? Que a dependência, ela tem que ser diária. A dependência do Senhor tem que ser diária, queridos. Eu fico imaginando essa mulher. Ela decide alimentar um profeta de Deus. E aí no momento que ela alimenta o profeta de Deus com a primeira parte, o Senhor libera uma palavra sobre ela. E aí a vida dela anda. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim, comeram ela, ele, a sua casa, por muitos dias.
Da panela e a farinha não se acabou, e da botija o azeite não se faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Sabe, querido, eu quero declarar na sua vida, a farinha da tua panela não vai acabar. O azeite da tua botija não vai acabar. A partir do momento, querido, que você priorizar as coisas de Deus, a partir do momento que você deixar de lado o seu ego, que você deixar de lado o seu eu, que você deixar de lado o que você acha que é importante para você, as coisas terrestres, as coisas terrenas, e você falar assim, eu vou priorizar o que é bom, eu vou priorizar o que é de Deus. A farinha da tua panela não vai acabar e o azeite da tua botija não vai se acabar. O que isso quer dizer, querido? Eu posso trazer para os dias atuais, eu posso dizer que o teu óleo da unção não vai acabar, eu posso dizer que a palavra do Senhor vai estar sempre no teu coração, na tua boca, querido. A partir do momento que você decide buscar o Senhor, é Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as demais coisas vos serão acrescentados. Oh, meu Deus do céu! Que palavra poderosa, irmãos! Que palavra maravilhosa! Que palavra poderosa! Sabe? Quantas das vezes, eu volto a dizer, a gente tem priorizado outras coisas que não vão levar a nada. Para com isso. Para de deixar Deus para o final. Para de deixar Deus para o velório. Para de deixar Deus para o crematório, para o enterro. Começa a pôr Deus agora na sua vida, querido. Começa a pôr Deus na sua vida agora. Começa a pôr Deus e fala, Senhor, eu quero te envolver. Eu quero me envolver na sua glória. Eu quero me envolver na tua presença. Eu quero entrar na presença do Santo do Santo. Eu quero, Senhor, fazer a tua obra. Eu quero, Senhor, eu quero fazer da sua obra prioridade na minha vida. Prioridade, queridos. Prioridade. Sabe, queridos, muitos de nós somos pais. Sabe, temos família, constituímos famílias. Sim, nossa família é uma prioridade aqui, mas não mais do que o nosso Deus. Eu falo direto para minha esposa, eu falo para meus filhos, olha, eu amo muito vocês. Eu amo demais vocês. Sabe, eu amo demais vocês, mas eu amo muito mais o meu Senhor. Muito mais o meu Senhor. Sabe, queridos, porque, infelizmente, vocês um dia podem me abandonar, mas meu Deus nunca vai me abandonar. Meu Deus nunca me abandonou. Meu Deus nunca me abandonou. Assim eu entendo que essa mulher, ela nunca... O Senhor, ela ficou viúva. Ficou sem apoio. Sim ou não? Só tinha ela e o filho dela. A Bíblia não fala aqui a idade do filho. Talvez era uma criança. Talvez era um adolescente. Talvez era um juvenil. Talvez era um pré-adolescente. Eu não sei a idade. Mas era um ser humano. Tinha fome. E o que acontece? Eles comeram até que o Senhor fez chover. Porque a chuva aponta para quê? Para prosperidade. Quando choveu, ela ia lá poder plantar e colher e comer do fruto da sua mão. E aí, o que eu vejo aqui para finalizar, querido? Que a partir do momento que ela alimenta um servo de Deus, ela alimenta o profeta, o Senhor fala, agora você vai depender de mim até o dia que eu mandar chuva nessa terra. Todo dia você vai pôr a mão lá na sua panela, você vai pôr a mão na sua botija, vai ter o azeite, você vai pôr a mão na sua panela, vai ter a farinha, tá? Você vai fazer o seu cozido lá, você vai fazer seu pão, todo dia eu vou te alimentar, porque eu sou Deus. Querido, Ele é o pão vivo que desce do céu. O Senhor é o pão vivo que desce do céu. O Senhor é que te alimenta, sabe? Ele também é a água, Ele também é a água. A palavra do Senhor aponta para a água. Rios de água viva fluirão de dentro de você quando você começar a priorizar o Senhor, querido. Comece a priorizar o Senhor, não deixe Ele para o final. Amém, queridos? Eu queria compartilhar essa palavra com vocês, sabe? Que essa palavra entre no seu coração, que você faça dessa palavra a tua oração. Fala, Senhor, eu a partir de hoje eu quero priorizar as tuas coisas. Eu não quero te deixar para o final. Eu quero priorizar, Senhor, o Senhor na minha vida. E você vai ver, querido, a mão de Deus na sua casa, na sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.